No vídeo de hoje, você vai aprender a fazer um site assim. Opa, aqui é o Gabriel da Escola de Sites e o vídeo de hoje é um pouco diferente. Na verdade, um cliente entrou em contato com a gente pedindo um orçamento para que a gente fizesse um site que ele desenhou. Ele é um designer e ele pediu para que a gente implementasse esse site que ele desenhou no WordPress e no Elementor. E por que ele pediu isso? Porque o WordPress é uma plataforma simples e ele queria fazer as próprias alterações, fazer os posts, poder publicar alguma coisa no site sem precisar que uma agência fizesse isso por ele. Antigamente eles estavam com uma agência, um pouco preso com essa agência, e eles não conseguiam fazer nenhum tipo de alteração. Tanto que se você entrar agora no site antigo deles, você vai ver que é um site que está um pouco desatualizado. Então vamos começar agora com a nossa aula. Então, antes da gente começar a fazer o nosso primeiro site, eu quero explicar para você como que eu dividi essa aula e um pouco dos módulos que a gente vai fazer. Eu dividi essa aula em duas partes. Tem a parte 1, que tem 4 módulos. Nessa parte 1, a gente tem um módulo de domínio e hospedagem. Aqui na Escola de Sites, a gente costuma dizer que a hospedagem é como se fosse a operadora de telefone. E o domínio é como se fosse o nosso número do telefone. Então, o domínio, basicamente, é o nome do nosso site. E a hospedagem é o que deixa o nosso site online. Basicamente, é isso daqui que permite com que as pessoas possam acessar o nosso site. Então, esse primeiro módulo aqui, ele tem um custo da hospedagem de R$20 no mês. E o domínio tem um custo de aproximadamente R$40 no ano. Porém, se você fizer o passo a passo igual eu vou te ensinar aqui no vídeo, você vai ganhar 45% de desconto na hospedagem, que vai ficar aproximadamente R$8 por mês. E o domínio ainda vai sair grátis para você. Na segunda parte dessa aula, a gente vai fazer a configuração e a instalação do WordPress. Isso daqui tem um custo de R$0. Já no quarto módulo, a gente vai fazer a instalação do Elementor, que também tem um custo de R$0. E aqui nós vamos criar a nossa página início, que geralmente é o que deixa um site caro. A gente vai fazer o design da nossa página. E é aqui onde você realmente economiza, porque aqui você teria que contratar um web designer ou talvez um programador para fazer esse site para você, e essa mão de obra sai cara. Então, nesse caso aqui, vai sair R$0 pra gente, porque a gente mesmo vai fazer a nossa página. Então, o total aqui fica de R$8 por mês, para você poder fazer o site da sua empresa, ter uma presença online e conseguir atrair possíveis clientes para você. E aí, o que eu queria explicar é que essa primeira parte dessa aula vai servir para 90% das pessoas que estão começando um negócio online, ou quer apenas fazer um site simples, institucional, ou um portfólio que você consiga ali divulgar o seu serviço. Essa parte 1 aqui vai ter aproximadamente 1 hora. E para a gente começar, você pode digitar aescoladesites.com.br/hostgator, ou você pode clicar no link que eu deixei aqui na descrição desse vídeo, que você vai cair diretamente aqui nessa página com os 45% de desconto aqui da HostGator que eu te falei. Deixa eu te explicar como que funciona. E basicamente a HostGator ela tem 3 planos. Ela tem o plano P, o plano M e o plano Business. A gente vai se concentrar aqui no plano P e no plano M. Eu vou mostrar para você a diferença entre esses dois planos. No plano P, você pode ter apenas um domínio, ou seja, você pode ter apenas um site. E essa aqui é basicamente a única diferença entre eles. Já no plano M, você pode ter domínios ilimitados. Então, se você já tem a sua empresa, você sabe exatamente o site que você vai fazer, você sabe que você só vai fazer um site, não vai trabalhar com mais clientes, por exemplo, você pode contratar aqui o plano P, que ele vai atender para você perfeitamente. Já o plano M é mais indicado para quem quer trabalhar como web designer, quer oferecer esse serviço de criação de sites. Nesses dois planos, você tem direito a 100 GB de armazenamento, você tem direito a transferência de dados ilimitado, então você pode mandar a quantidade de arquivos que você quiser, contas de e-mail grátis, então aqui você vai poder criar o e-mail profissional da sua empresa, aquele e-mail personalizado, ou seja, contato@onomedasuamarca.com.br, por exemplo. Ele tem um criador de sites grátis que a gente não vai usar, e ele tem aqui um certificado SSL, que a gente vai usar mais na frente. Para você poder contratar o plano P com os 45% de desconto, você precisa contratar pelo menos o plano anual dele. Se você contratar o plano mensal e pagar de mês em mês, você vai acabar pagando R$21 por mês. O que não é caro, eu já não acho isso daqui um valor caro. Mas qual que é a desvantagem aqui? Primeiro você perde os 45% de desconto e depois
Se você perceber, ó, vou selecionar o plano anual, ele aparece aqui 1 ano de domínio grátis, que é outro custo que você teria caso você contratasse aqui o plano mensal. Então, se você contratar o plano mensal, além dos R$ 21,90 por mês, você vai ter que pagar mais R$ 45, e aí vai dar por volta de R$ 60. Se você contratar o plano anual, você vai pagar R$ 105, esse valor dividido entre os 12 meses dá R$ 8 por mês, você basicamente ganha mais R$ 45 aqui nessa promoção. Então é isso que eu vou fazer aqui, vou clicar aqui em Contrate agora, e aí ele vai abrir essa janela aqui, para a gente poder fazer a contratação do nosso plano e para a gente também poder escolher o nosso domínio, que é uma das partes mais legais dessa aula. A gente poder escolher aqui o nome da nossa marca, .com.br, e de fato dar vida ali para o nosso site. Então, o que eu vou escolher aqui é que eu vou registrar um novo domínio. Eu acho que não vale a pena, caso você vá contratar esse plano aqui, você colocar que você já tem um domínio, mesmo que você já tenha, porque você vai perder esse domínio grátis aqui que você tem. Então, vamos focar aqui em vou registrar um novo domínio, e aqui você vai ter várias opções de extensões. Tem algumas grátis e algumas com bastante desconto aqui, nem todas são grátis. O que eu recomendo para você é utilizar sempre o .com.br ou o .com. Nesse caso, eu vou selecionar aqui o .com.br e agora aqui a gente escolhe o nome do nosso domínio. Então eu recomendo você deixar um nome fácil que as pessoas vão conseguir se lembrar. Se você colocar um nome muito grande ou muitas consoantes juntas, que é algo que é difícil para a gente lembrar, para a gente entender, vai atrapalhar ali o seu possível cliente entrar no seu site. Então vamos facilitar isso daqui. A gente pode colocar, por exemplo, rede de inclusão. Lembrando que a gente nunca coloca acento no domínio. Vou clicar aqui em buscar, vamos ver se esse domínio está disponível. Legal, esse domínio aqui está disponível. A renovação dele vai ser R$ 44 daqui a 1 ano. E eu estou ganhando ele esse primeiro ano totalmente de graça. Eu vou descer aqui. Ele vai me recomendar alguns itens adicionais para a segurança do site, mas eu não recomendo que você faça isso aqui agora. Tem outras formas de você fazer isso e que você não precisa gastar dinheiro. Aqui é onde a gente cria a nossa conta. Então aqui você vai colocar o seu e-mail, sua senha. Você precisa deixar aqui o seu CPF, nome completo, sua data de nascimento, celular. Todos os seus dados cadastrais aqui, suas informações pessoais você vai deixar aqui para que você possa prosseguir com a compra. Aqui em forma de pagamento, eu recomendo você selecionar o cartão de crédito, caso você tenha um cartão de crédito, tem essa opção. Funciona com cartão de crédito brasileiro, você não precisa ter um cartão de crédito internacional, então aqui você vai colocar todas as informações do seu cartão, mas também tem a opção de boleto bancário aqui. Por que eu recomendo o cartão de crédito? Porque assim que você efetua o pagamento aqui, você já tem acesso para poder começar a construir o seu site, então você vai poder prosseguir com essa aula aqui comigo, não vai precisar esperar 24 horas para poder continuar. Ou se você estiver fazendo isso aqui numa sexta-feira, por exemplo, e escolher boleto bancário, só na segunda-feira você poderia continuar com essa aula. Então, caso você tenha cartão de crédito, não é um valor muito alto, recomendo aqui, faça com cartão. Depois, você clica aqui em concordo com os termos e clica aqui em finalizar compra. Que massa que você chegou até aqui! Agora a gente está no módulo 2, que é o módulo da configuração e instalação do WordPress, que basicamente é a ferramenta que vai permitir com que a gente possa criar o nosso site. Vamos lá? Então, uma vez que você efetua a compra, você vai receber 2 e-mails do HostGator. A gente vai clicar nesse primeiro e-mail aqui, que tem escrito dados de acesso ao plano P, ou ao plano que você contratou, né? Vamos descer aqui e a gente vai ver que tem um usuário e uma senha que ele manda aqui pra gente. Então eu já vou selecionar a senha aqui, vou dar um Ctrl C e vou clicar aqui em acessar cPanel. Então quando a gente clica em acessar o cPanel, ele mostra essa página aqui e ele vai redirecionar para o nosso cPanel. O cPanel é o painel que a gente acessa para poder instalar o WordPress. E agora é isso que a gente vai fazer, é a instalação do WordPress no nosso servidor, para que a gente possa instalar o Elementor e fazer o nosso site. Aqui em Password eu vou dar Ctrl V, e aqui no username é iSchool09, porque eles que criaram esse username e password. Depois você pode alterar se você quiser. Recomendo você guardar esse e-mail. Vou clicar aqui em Login, e aí ele vai logar no nosso painel aqui do WordPress. Existe uma segunda forma para você acessar esse painel. Caso não funcione desse primeiro jeito que eu te ensinei, você pode ir pelo segundo e-mail que você recebeu. Então eu vou mostrar para você como que você pode fazer isso. Caso não funcione essa primeira forma que eu te ensinei, você pode vir aqui nesse segundo e-mail. Ele vai te mostrar aqui o e-mail que você criou, a sua conta e a sua senha. Vamos clicar aqui nesse link do financeiro. Ele vai pedir o login aqui. Vamos confirmar o CAPTCHA e clicar aqui em entrar. Após você ter logado aqui, você vai clicar aqui em cPanel. E ele vai logar diretamente aqui no seu painel de controle. Esse painel de controle aqui te dá algumas ferramentas e algumas informações sobre o seu servidor. Então aqui na direita a gente tem informação sobre tráfego do site, informação sobre backups, aqui tem informação sobre o uso do seu servidor, então é muito interessante você prestar atenção nesse uso do servidor aqui.
Aqui mostra algumas informações gerais de domínio e também temos algumas ferramentas aqui que nós podemos considerar como aplicativos. Elas ajudam você a mexer no seu painel, evitando que você tenha que mexer com o código. Vamos fechar essas janelas aqui. Vou minimizar todas elas. E a única que a gente vai utilizar nessa aula é essa janela aqui de software. A gente vai clicar aqui em App Installer. Então vou clicar aqui nessa ferramenta, ele vai abrir um segundo painel, nós vamos selecionar aqui o WordPress, e é aqui que a gente vai fazer a instalação do WordPress no nosso site. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar o nosso domínio. Então o único domínio que a gente tem aqui no caso é o domínio que a gente comprou. Em diretório nós não vamos mexer. Se você quiser configurar o nome do seu site e a descrição do seu site por aqui, você pode fazer essa configuração, mas não precisa fazer aqui, que eu vou ensinar vocês a fazerem de outra forma, já no painel do WordPress. Aqui é muito importante a gente configurar o nosso username e o nosso password. Eu recomendo que você coloque um password aqui forte. Então o username eu vou deixar como administrador aqui, e o password, por exemplo, eu vou colocar teste 123 exclamação e espaço. E aí a gente consegue aqui um password forte. Aqui o e-mail do administrador, eu recomendo você deixar um e-mail que você vai utilizar, mas isso aqui eu também vou ensinar você a alterar de outra forma. Idioma do site, você pode vir aqui e selecionar o idioma do seu site. Só cuidado para não deixar selecionado aqui português, você tem que colocar português BR. Temas a gente não precisa escolher nenhum, e basta a gente clicar aqui em instalar. E aí o WordPress vai começar a ser instalado no nosso servidor e a gente vai poder ter acesso a esse domínio. Quando ele terminar de ser instalado, para a gente poder acessar o nosso site, a gente pode clicar diretamente nesse link que ele dá aqui, ou a gente pode digitar diretamente no navegador o nosso domínio /wp de WordPress -admin e dar um Enter. Após você efetuar esse passo, a gente vai cair aqui nessa janela de login do WordPress. Massa, agora a gente está no módulo 3, que é o módulo da instalação do Elementor, que é o Page Builder. É a ferramenta que permite com que a gente possa criar o design das nossas páginas. E é isso que vai fazer a gente economizar bastante. Então a gente vai clicar aqui em iniciar a sessão e pronto, acabou de carregar aqui. Esse é o painel do WordPress. De início, você que não conhece, você que nunca mexeu no WordPress, não se assuste. Parece que tem muita coisa aqui, mas na verdade são pouquíssimas ferramentas, eu vou mostrar para você. Então, ó, primeira coisa que a gente vai fazer é fechar todas essas janelas aqui, só para melhorar a nossa visualização. Você vê como é que já deixa bem menos poluído aqui. Então deixa eu explicar um pouquinho aqui como que funciona. Aqui na lateral a gente tem essa barra de ferramentas. Aqui vão ter todas as ferramentas que o seu WordPress pode ter. Então todos os plugins que você instalar, qualquer coisa extra que você fizer, vai aparecendo aqui nessa barra lateral. Aqui em cima a gente tem uma barra superior. Essa barra aqui, ela tem alguns atalhos das ferramentas que a gente tem nessa barra lateral. E conforme a gente vai instalando alguns plugins, vai aparecendo mais alguns atalhos aqui em cima. Não são todos os plugins que têm atalhos, mas alguns deles têm. E aí é interessante, eu vou mostrar para você como que o plugin do Elementor fica. Mas beleza. Primeira coisa que a gente vê aqui é que ele está mostrando uma atualização. E eu também reparei aqui que ele está falando actualizações. Vamos vir aqui primeiro em opções. Aqui em geral, a gente vai mudar o idioma de português para português Brasil. Português de Angola, português do Brasil. Beleza. Aqui também a gente consegue fazer outras configurações, como o título do nosso site. Então aqui onde está escrito My Blog, vou colocar aqui Rede Empresarial. E na descrição, vou colocar Inclusão Social. Coloquei errado aqui. Pronto, Inclusão Social. Beleza, agora atualizou aqui o idioma do nosso WordPress. E se eu vier aqui em painel, você vai ver que não está mais escrito actualizações, está atualizações. Inclusive sumiu a atualização aqui, que eu acho que era a atualização do idioma. Mas não tem problema. Agora a gente vai vir aqui em aparência e vamos clicar em temas. E não se preocupa não que a gente não vai utilizar nenhum tema pronto, a gente vai construir tudo do zero. Mas existe um tema base que a gente instala para trabalhar junto com o Elementor. Esse tema que já vem pré-instalado aqui no WordPress, ele é muito bugado. Ele tem alguns bugzinhos, então a gente vai colocar um tema que seja mais compatível, que é feito pela própria Elementor. Então eu vou clicar aqui em adicionar novo. Vou pesquisar por Hello. O primeiro que aparece aqui é o Hello Elementor. Dá pra ver aqui que tem a logo do Elementor. Vou clicar em instalar. Vou clicar aqui em ativar. Massa, a gente acabou de ativar o tema aqui. Agora a gente pode remover esses outros que vieram instalados para eles não ficarem pesando o nosso site à toa, ocupando espaço. Vou clicar aqui em excluir. Seleciona de novo o outro aqui, excluir. E por último,
Fechou. Apenas o hello instalado aqui. E aí você vai ver que quando a gente terminar de fazer essa instalação, ele vai sugerir aqui, ó, para que a gente instale o Elementor. A gente pode clicar diretamente aqui em instalar o Elementor, e ele já vai levar a gente para a janela dos plugins. Ou a gente pode vir aqui direto em plugins, adicionar novo. Eu vou fazer esse processo aqui. E vou colocar Elementor. Vou clicar aqui em instalar agora. Ele continua com a nossa janelinha aqui, mas eu resolvi não instalar por aqui, porque caso aconteça de não aparecer aí no seu computador, você sabe fazer o processo comum que todo mundo faz. Acabou de ser instalado, a gente tem que sempre lembrar que no WordPress você sempre instala e depois você tem que ativar, seja plugin, seja tema. Então vou clicar aqui em ativar. Sempre que o elemento é instalado, ele carrega essa página aqui, dando algumas dicas e explicando como que funcionam algumas funções do Elementor, mas a gente vai ignorar isso daqui, porque eu vou explicar tudo para você. Ele deu a visão geral aqui do Elementor, vou minimizar isso daqui também. Massa, então, beleza. Vou clicar aqui em páginas, vou vir aqui em todas as páginas. Por padrão, o próprio WordPress cria algumas páginas pra gente. Eu vou selecionar elas duas aqui e vou remover, vou mover elas para lixeira. A gente não vai utilizar essas duas páginas aqui. E agora eu vou clicar aqui em adicionar nova. E aqui em adicionar título é onde a gente vai adicionar o nome da página. Então, por exemplo, essa página que a gente está criando vai ser a página início. Então, vou deixar ela com esse nome aqui e vou clicar em publicar. Agora, antes da gente clicar aqui em editar com Elementor e ir para o painel de edição, o que eu vou fazer? Eu vou dizer para o WordPress qual que é a nossa página início. Então, quando você digitar o domínio, você não vai precisar digitar /início para poder cair na nossa página inicial. É só digitar o domínio.com.br e ele vai cair diretamente nessa página início aqui. Se ficou meio confuso, continua acompanhando aqui que você vai entender. Ó, vou vir aqui em configurações, vou clicar aqui em leitura, e aqui onde diz sua página inicial exibe, eu vou selecionar essa segunda opção aqui, que é uma página estática, e a nossa página inicial é a página início. Vou clicar aqui em salvar alterações. Agora, quando eu digitar esse domínio aqui no navegador, ele vai abrir na página que a gente definiu como uma página início. Então, basicamente, o nosso site é isso daqui por enquanto. Mas não se preocupa que a gente vai apagar isso daqui tudo e trabalhar numa página em branco. Agora a gente vai clicar aqui em editar página e vamos clicar aqui em editar com Elementor. E aí ele vai abrir o painel de edição do Elementor. Então, basicamente, nessa aula, a gente vai utilizar duas ferramentas principais, que é o WordPress e o Elementor. Essa aqui é a nossa segunda ferramenta e eu vou explicar para você como que funciona aqui. Aqui é onde nós temos a nossa barra lateral, que é onde tem todas as ferramentas do Elementor. Aqui nós temos os elementos e aqui nós temos funções globais. Só que esse daqui só vai funcionar para quem tem o Elementor Pro. Aqui é a nossa área de edição do site. E para a gente conseguir deixar essa página toda em branca, deixar ela vazia para que a gente possa trabalhar, a gente vai clicar aqui em configurações, e onde você está vendo aqui em layout da página, e aí a gente vai clicar aqui em Elementor Canvas. Pronto, ele vai deixar a nossa página toda em branco. A gente tem que lembrar sempre de clicar em atualizar aqui embaixo, quando a gente fizer uma alteração. Então, estou atualizando. E aí ele salva pra gente. Antes da gente começar aqui a criar o nosso site, só vou explicar para você rapidinho como que funciona essa questão das estruturas aqui do Elementor. Então, se a gente clicar aqui no mais, a gente vai criar uma nova seção com uma estrutura. A gente pode selecionar ela sem divisória ou com algumas divisórias. Vou selecionar aqui uma com a divisória no meio. Dentro dessa seção que a gente criou aqui, tem as colunas. A gente consegue clicar aqui e a gente consegue editar a própria coluna. Posso clicar aqui também. E aí a gente consegue editar a própria coluna. E além disso, a gente pode arrastar aqui o nosso widget. E em cada widget, nós vamos ter basicamente 3 abas de configurações. A gente tem a aba de configuração do conteúdo, que é o que vai estar escrito aqui. Nós temos a barra de configuração do estilo. Então aqui a gente consegue configurar o design do nosso widget. Consigo vir aqui em tipografia, aumentar o tamanho do texto. Consigo mudar a cor do texto aqui. Dá para editar o hexadecimal aqui também. Basicamente é isso. E aqui nas configurações avançadas a gente tem bastante opções também, porém a gente vai focar mais aqui na margem e no padding. Mas beleza, vamos aprender na prática, que eu acredito que a forma mais fácil da gente aprender é fazendo. Bem-vindo ao quarto e último módulo dessa primeira parte da nossa aula. Nesse módulo, a gente vai começar de fato a construir a nossa primeira página. Na minha opinião, é o módulo mais divertido e vamos começar agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deletar essa seção aqui, clicar em excluir, zerei a página, clicar aqui em atualizar para garantir que está zerado. E a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma seção sem divisórias. E agora eu vou selecionar aqui a coluna. Lembrando que eu não estou selecionando aqui a seção, estou selecionando a coluna.
Vou vir aqui em estilo. Aqui no fundo, tipo de fundo, eu vou colocar clássico e vou selecionar uma cor. Poderia colocar uma imagem também, mas no caso eu quero colocar uma cor. Vou colocar aqui a cor preta. Clicar aqui fora. Vou clicar em atualizar. Por enquanto a gente não consegue ver o que aconteceu aqui, porque a gente ainda não tem nenhum widget aqui dentro. Mas eu vou mostrar para você aqui que a gente já vai ver. Vindo aqui nos widgets, selecionando o widget de texto e arrastando aqui para cima. E aí você viu que o fundo ficou preto. Então sempre lembrar que caso você aplique uma cor em uma estrutura, ela tem que ter um widget dentro para que ela ative. Essa estrutura ela precisa ter um widget dentro. Caso você queira criar um espaçamento de uma coluna para outra, e aí você cria uma seção, não vai servir. Se você não colocar um widget dentro dessa seção, ela nunca vai funcionar. É como se ela não existisse. Beleza? Então vale a pena lembrar isso aí. E aí eu vou adicionar aqui no conteúdo esse texto aqui que o meu cliente passou. Vou vir aqui em estilo, centralizar esse texto. Na cor do texto eu vou colocar cor branca. Clicar aqui fora. Em tipografia, aqui na família da fonte, no caso é o tipo da fonte, eu vou colocar Assistant. Ele é design, ele selecionou essa fonte aqui, é uma fonte muito bonita, que eu acho que combina aqui com o que ele está fazendo, com o que ele está propondo. Não vou mexer no tamanho por enquanto. Vou clicar aqui em atualizar. Agora eu vou selecionar aqui a seção. E aqui em largura do conteúdo, eu vou colocar 1400. Por que eu estou fazendo isso? O cliente me passou um site com uma largura máxima de 1400. Então esse site vai ter uma sobra aqui do lado, uma sobra branca aqui, tanto na esquerda quanto na direita, para telas que têm a resolução maior que 1400. Então se o seu monitor tiver uma resolução menor que Full HD, você não vai conseguir provavelmente ver essas barras laterais aqui. Mas beleza, bora continuar. Vou voltar aqui para o painel de edição do Elementor. Por enquanto eu vou deixar assim. Depois a gente faz os ajustes aqui nela. Agora eu vou criar aqui uma seção com 3 divisórias na estrutura. E a gente vai criar aqui o nosso menu principal. A seção ela já está selecionada aqui. Então eu vou vir aqui em largura do conteúdo e colocar os 1400, que é a mesma largura que a gente setou aqui para a seção de cima. Beleza, aqui a gente não vai mudar a cor, vou deixar branco mesmo. Vamos vir aqui em widget e a gente vai adicionar a nossa logo. A gente está fazendo aqui o nosso menu, vamos adicionar uma imagem. Vou clicar aqui em escolher imagem, selecionar arquivos e a gente vai fazer o upload da nossa logo. No caso, da logo que o cliente me passou, né? Vou clicar aqui em inserir mídia. Beleza. Agora eu vou vir aqui em link, vou colocar URL personalizado. E aqui eu vou escrever início. E ele vai carregar aqui a página de início que a gente criou. Vou selecionar. E aí o que eu estou fazendo? Eu estou falando para o Elementor que quando eu vim clicar nessa logo, ele vai carregar a página de início. Igual como funciona em todos os outros sites. Vou vir aqui em estilo. Aqui em largura eu vou colocar 75. Vou vir aqui nas divisórias dessa seção e vou diminuir um pouco. Diminuir aqui 21%. Gostei desse tamanho. Por enquanto a gente vai deixar assim. Vou voltar nos widgets. Vou procurar por ícones sociais. Vou arrastar aqui para cima. Basicamente as redes sociais que o cliente pediu foi o Facebook, o Instagram e o LinkedIn. Então eu deletei as outras duas aqui que eu não vou utilizar. Vou selecionar o ícone aqui. Vou inscrever. Instagram. Inserir. Massa, já mudou o ícone. Adicionar outro item. Abrir a biblioteca aqui dos ícones e colocar o LinkedIn. Beleza. Aí basicamente a ordem que ele pediu foi o Instagram na frente, Facebook no meio, LinkedIn por último. Agora eu vou clicar aqui em estilo. Vou vir aqui em cor, personalizar. E aí a cor primária eu vou selecionar o preto. Clica aqui fora. Tamanho aqui eu vou colocar 19. Aqui em padding eu vou deixar em 0.4. E no espaçamento vou colocar 7. Aí eu vou vir aqui em arredondamento. Quero deixar elas redondinhas. Vou colocar 100% de arredondamento. E eles já estão tomando forma. Tá ficando bem legal. Agora eu vou selecionar aqui avançado. Aqui em margem, vou desselecionar essa opção aqui, porque ele vai repetir o valor que a gente colocar aqui para todas as colunas. No caso eu não quero isso, eu só quero dar uma margem aqui superior de mais ou menos 30. Beleza. Vou selecionar aqui a divisória dessa estrutura.
Vou deixar aqui em 58% aqui. Beleza, clicar aqui no atualizar e vamos ver como que isso aqui está ficando. Massa, acho que está ficando legal. O que eu quero fazer aqui agora? Quero deixar essa barra aqui de cima um pouco mais fina e deixar esse texto aqui melhor distribuído. Vou voltar aqui para essa estrutura, selecionar ela. Então vou vir aqui em espaçamento da coluna, vou colocar sem espaçamento, ele já vai deixar mais fino aqui a barra superior. Agora eu vou selecionar o widget aqui do texto, vou vir aqui em avançado e vou dar uma margem aqui superior de 10. Clicar em atualizar. E agora eu vou criar o nosso menu principal aqui. Essa é uma das formas de criar um menu principal. Aqui no caso seria interessante que você tivesse o Elementor Pro. Então eu vou clicar aqui em Widgets e vou arrastar essa ferramenta de texto para cá. Vou deletar todo esse texto e aí vou escrever aqui início. Sobre a rede, notícias, parcerias, eventos, downloads e contatos. Beleza, agora eu vou vir aqui em estilo, cor do texto, selecionar preto, tipografia. Aqui na família da fonte eu vou selecionar Assistant, que é a fonte que a gente está trabalhando. Aqui em espaçamento da fonte, vou aumentar aqui para 0.7, altura da linha. Beleza, vou clicar aqui fora. Vou clicar aqui em centralizar. Vou vir aqui em avançado, aqui em margem, vou desselecionar essa opção. E aqui em imagem superior, a gente vai aplicar 35, acho que vai ficar bom. Massa, acho que 35 ficou legal. Beleza, nosso menu está quase feito. Vamos voltar aqui em conteúdo. E aí eu vou aumentar aqui o espaçamento. Vou dobrar o espaçamento aqui. Massa. Aumentei o espaçamento aqui do nosso menu. E essas aqui são as páginas que a gente vai ter. Por enquanto a gente ainda não criou essas páginas, mas são as páginas que futuramente a gente vai ter. Vamos clicar aqui em atualizar. E agora vamos começar a construir aqui o layout da nossa página. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma nova seção, sem divisórias. Vou vir aqui em Widget, e aí a gente vai utilizar essa ferramenta aqui chamada divisor. Vamos selecionar aqui a seção, e aqui em largura do conteúdo, vou deixar os 1400. Vamos voltar aqui para o nosso divisor, para o widget. Vou vir aqui no espaçamento e vou tirar todo o espaçamento. Beleza. Vamos voltar aqui. Vamos criar uma nova seção com uma divisória no meio. Sempre lembrar que quando a gente criar a seção, a largura aqui do conteúdo para esse site vai ser de 1400. Vamos vir aqui em Widget, selecionar aqui cabeçalho. Vou arrastar um cabeçalho aqui para dentro. Aqui em título eu vou colocar nosso propósito. Vou vir aqui em estilo, cor do texto, seleciona preto. Tipografia, na família da fonte eu vou colocar Assistant. Aqui em tamanho eu vou deixar 16. No peso eu vou colocar 700. Por enquanto é isso, clicar aqui fora. Vou vir aqui em avançado. Vou desmarcar aqui a margem. Vamos dar uma margem aqui de 60. Uma margem inferior de -9. E uma margem de 60 na esquerda. Beleza. Agora aqui em padding, vou dar um padding superior de 22. Massa. Vou voltar aqui em estilo, vou vir aqui em tipografia e vou aumentar aqui para 18. Acho que vai ficar melhor assim. Clicar aqui fora, clicar em atualizar. E aí o que eu vou fazer agora? Vou vir aqui em widget e arrastar outro widget aqui para baixo? Não, na verdade eu vou duplicar esse aqui que a gente fez. Aqui em título, vou copiar o outro texto. Vou vir aqui em estilo, tipografia, colocar 31, 33 aqui, na verdade, fica massa.
altura da linha aqui eu vou deixar mais ou menos 1.4. Espaçamento da fonte aqui eu vou deixar 0.1. Clicar aqui fora. Vamos vir em avançado. Agora aqui vou editar. Na direita eu vou colocar 40. Vou tirar essa margem inferior aqui. Na esquerda 60. E vou tirar esse padding superior aqui. Beleza. Agora eu vou vir aqui em avançado. Aqui em 40, na verdade eu vou desselecionar essa opção aqui porque eu quero que ele fique em 3 linhas. Tá ficando legal. Vamos voltar aqui para nossa edição. Sempre lembrar de clicar em atualizar. E vamos de novo duplicar essa seção. Agora eu vou copiar esse texto aqui para dentro. Vou vir aqui em tag HTML. Vou colocar aqui a tag H4. Vou vir aqui em estilo. Tipografia. Aqui o tamanho eu vou deixar 20. 22, acho que fica legal. O peso dessa fonte aqui eu vou deixar 300, porque eu quero que ela fique mais fininha. Vou diminuir um pouco a altura da linha aqui, deixar ela mais junto. Deixar aqui no 1.1. E no espaçamento da fonte, vou deixar no 0.4. Tá ficando maneiro. Vamos clicar aqui em atualizar. E por último, para finalizar essa seção aqui, vamos vir aqui em widget. Vamos selecionar um botão, arrastar aqui para baixo. Aí aqui no texto do botão, a gente vai colocar conheça arrays. Por enquanto a gente não vai configurar o link, mas basicamente esse botão vai levar para a página sobre. Aqui em tamanho vamos deixar médio. Vamos vir aqui em estilo. Vamos clicar aqui na tipografia. Fonte Assistant. Tamanho aqui vou deixar 22. Peso dela vou deixar 300. Basicamente isso. Vou clicar aqui fora. Agora aqui na cor de fundo, vou selecionar preto. Clicar aqui fora. E aqui em arredondamento, eu vou colocar 60. E aí ele vai deixar o botão redondinho do jeito que eu quero. Agora eu vou clicar aqui em avançado. Vou desselecionar aqui a nossa margem. E dar uma margem inferior aqui de 37. Para dar um espaço aqui para baixo. Vou desselecionar aqui o padding. Vou dar um padding aqui da direita de 60. E da esquerda de 60 também. Agora a gente vai adicionar uma imagem aqui do lado, nessa estrutura. Vou selecionar aqui a coluna. Vou vir aqui em estilo. Aqui em tipo de fundo vou selecionar clássico. Aqui na imagem vou selecionar essa imagem aqui que eu fiz upload. E por enquanto a imagem não vai aparecer aqui, porque igual eu falei anteriormente, a gente precisa de um widget aqui dentro para fazer com que ative a coluna ou a estrutura. Então vamos voltar aqui para os widgets e vamos arrastar esse widget aqui de espaçamento. Beleza, apareceu a imagem aqui dentro. Vamos selecionar de novo aqui a nossa coluna. E aqui em estilo, nas configurações da imagem, a gente vai vir aqui em tamanho e clicar aqui em preenchimento completo. E aí massa, vai ficar do tamanho que a gente quer que fique. Vou clicar aqui em atualizar. Vamos ver como que está ficando aqui. Beleza, está ficando maneiro. Porém, esse divisor aqui, ele está um pouco menor que o tamanho que eu queria que ele estivesse. Se você olhar aqui, ele está um pouco menor que os 1400. Até porque o divisor ele fica um pouco menor do que a seção. Então a gente vai corrigir isso daqui. E eu quero que essa imagem aqui fique encostada nesse divisor aqui. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui, eu vou selecionar a estrutura do divisor, não o widget. Vou vir aqui em layout, que é onde a gente tem todas as configurações aqui da seção. Vou colocar 1420. Clicar aqui em atualizar. Agora eu vou vir aqui em avançado. Aí aqui na margem eu vou desselecionar e na margem inferior eu vou colocar menos 13. Clicar aqui em atualizar. E pronto. A imagem ficou em cima da linha e a linha ficou no tamanho correto aqui que a gente quer. Beleza. Vamos voltar aqui e agora vamos continuar fazendo aqui o layout do nosso site. Vamos criar aqui uma nova seção com 2 divisórias, ou seja, 3 colunas. Aqui na configuração da seção, 1400. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou arrastar essa divisória aqui para o meio dessa imagem aqui, mais ou menos. Depois a gente vai arrumar isso aqui certinho. E agora eu vou arrastar essa daqui para exatamente onde fica a posição dessa imagem aqui. Eu quero que ela fique alinhada com essa imagem. Ainda não está alinhada. Acho que assim está alinhado. Depois a gente vai corrigir isso daqui, não se preocupa. O que eu vou fazer agora?
Vou duplicar esse widget aqui e vou arrastar ele aqui para essa seção de baixo. Vou fazer a mesma coisa aqui para essas duas outras seções. Duplicar e duplicar. E vou arrastar aqui para as outras. Beleza. Agora eu vou duplicar esse widget aqui também. Arrastar lá para baixo. Eu poderia fazer tudo de novo, tudo manualmente? Eu poderia, só que isso vai fazer a gente perder um pouco mais de tempo, porque a gente vai ter que fazer todas essas configurações básicas de tipo de fonte, cor, tamanho, espaçamento, margem. A gente teria que fazer todas essas configurações de novo. Então é mais fácil eu simplesmente duplicar um elemento aqui que já está feito e fazer as alterações que eu preciso. Inclusive vou alterar esse texto aqui, vou colocar assim. Massa. E aí o que eu vou fazer? Vou vir aqui na estrutura, no estilo da estrutura, tipo de fundo, e vou adicionar uma cor aqui, vou adicionar o hexadecimal dessa cor, que eu estou deixando disponibilizado para vocês no material didático. Então lembrando, sempre baixe o material didático que você vai conseguir acompanhar o tutorial passo a passo com o que eu estou fazendo aqui. Ó, vou colar essa cor aqui. Agora eu vou selecionar essa daqui, estilo, tipo de fundo. Vou copiar essa cor aqui. E por último, selecionar aqui, estilo, tipo de fundo, copiar essa cor aqui. Beleza? A gente já vai corrigir isso daqui. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é duplicar esse botão. Vamos arrastar ele aqui para baixo. Também vou duplicar esse nosso propósito aqui, porque como essa seção aqui vai ser uma seção dinâmica, ou seja, ela é uma seção de blog que ela vai alterar conforme aconteça postagens. Aqui vai ficar a postagem mais recente que tiver. A gente vai ter aqui uma data. Não é exatamente dessa forma com que a gente vai fazer, mas eu já vou deixar aqui certinho como que vai ficar, para quando a gente for fazer a configuração, a gente já ter ali mais ou menos o modelo, o layout do que a gente está fazendo. Junho de 2019, avançado. Essa margem superior aqui eu vou tirar, porque eu quero que ele fique mais junto aqui. Então, tira. E aí eu aumento a margem inferior aqui. Vou colocar 30. Massa. Agora eu vou selecionar esse texto aqui. Avançado. Aqui na direita eu vou colocar uma margem de 30. Só para não deixar o texto colado aqui, vou selecionar aqui esse nosso propósito. E aqui vai ser notícias. Então sempre que sair uma notícia nova, isso daqui vai atualizar. Vou selecionar o botão aqui. Vou mudar o texto do botão aqui para ver mais. Tamanho pequeno. A gente pode vir aqui em estilo. Tipografia. Vamos deixar aqui 20 o tamanho desse texto. Acho que fica legal. Agora vamos duplicar essa seção. Arrasta para cá. Aqui em cima vai ser a agenda. Aqui eu vou colocar 27 de abril. Vou duplicar essa seção aqui. Arrasta ela aqui para baixo. Aí eu vou escrever aqui 27º encontro da Rede Empresarial de Inclusão Social. Rede Empresarial de Inclusão Social. Massa. Ficou maneiro. Só que eu quero que ele fique em 3 linhas aqui. Como é que eu faço para isso aqui ficar em 3 linhas? Basta eu vir aqui e dar um Enter? Não. Se você ver, ó, se eu der um Enter, não vai acontecer nada aqui. Então, como que eu quero que fique aqui? Eu quero que depois dessa palavra da, eu vou colocar aqui um códigozinho HTML, bem simples, que vai fazer um espaço para baixo. E é muito fácil de lembrar esse código, porque é a abreviação aqui do nosso país, né? BR, fica fácil de recordar. Então, depois do empresarial, vou repetir e pronto. Fechou. O que eu vou fazer aqui? Vou vir em estilo. Na tipografia, eu vou aumentar aqui um pouco a altura da linha, porque eu estou achando que ela estava muito junta. Então, aumentei aqui para 1.2. Já achei que melhorou bastante. Vou vir aqui nesse botão ver mais. Vamos duplicar e vamos arrastar aqui para o lado. E ele vai ficar numa altura diferente, mas não tem problema, porque eu vou ajustar pelo botão aqui. E aí ele ficou numa altura diferente. Basicamente a gente vai corrigir assim, ó.
Vamos vir aqui, em avançado, a margem inferior está 30. Então vamos repetir aqui. Avançado, margem inferior, vamos deixar 30. Ainda não vai corrigir, mas depois eu vou te mostrar o que a gente vai ter que fazer. Vou clicar aqui em atualizar. Agora eu vou vir aqui, duplica esse, arrasta para o lado, deixar aqui embaixo. Duplica esse aqui também, arrasta para o lado. Aqui embaixo. E por último, duplicar. Vamos arrastar aqui para baixo. Mas, o que a gente vai fazer aqui? Vamos selecionar todos os widgets que tem aqui dentro e a gente vai diminuir essa margem aqui da esquerda, porque aqui vai ter mais conteúdo, vai ter mais texto aqui dentro e aí ele vai ficar bem balanceado. Então vamos vir aqui desde o primeiro, seleciona, avançado. Aí essa margem da direita aqui que você viu de 60, vamos colocar 30 e a da esquerda vamos colocar 30 também. E a gente repete esse processo. Vamos vir aqui, avançado, direita 30, esquerda 30. Mesma coisa, avançado, direita 30, esquerda 30. Por último, o botão aqui, avançado. Aqui no botão, no caso, a gente deu um padding, então a gente vai vir aqui para a direita 30 e para a esquerda aqui 30. E aí ele vai ficar no tamanho certo. Agora vamos mudar os textos aqui. Aqui em nosso propósito, na verdade, é contato. Aqui em 27 de abril, vamos colocar faça parte da rede. Só que eu não quero que isso aqui fique quebrado assim. Então eu vou voltar aqui em avançado. Vou tirar essa margem aqui da direita. E aí vou ajustar melhor aqui também, ó. Deixar mais bem dividido. Ficou maneiro. Vou selecionar esse widget aqui. Vou vir aqui no conteúdo, no título, dar um Ctrl V. Clicar aqui em atualizar. Vamos ver como que o site está ficando aqui. Massa. Tá maneiro. Eu vou dar um zoom aqui no meio da página. Ó, a gente consegue ver que a diferença aqui está bem pouca. Então eu vou corrigir essa diferençazinha aqui. E também vou alinhar esses botões aqui. Vamos voltar aqui para o nosso painel de edição. Vou pegar aqui e arrastar um pouquinho para a esquerda. Assim. Clicar em atualizar. Agora eu vou selecionar esse widget aqui de cima. Aqui em avançado. No padding inferior que eu estou dando de 30. Vou aumentar para 50. Acho que 53 aqui. Massa. Mesma coisa aqui. Vou selecionar esse widget. E nesse padding inferior aqui, aqui em 30, vou selecionar, vou colocar 73. E vai ficar na mesma altura. Vou clicar em atualizar. Vamos ver de novo. Então acho que já melhorou aqui. Acho que aqui está ficando legal também. Vamos prosseguir aqui com a criação do layout do nosso site. Vou rolar a página aqui para baixo e vou criar uma nova seção aqui. Sem divisórias. Colocar aqui a largura mínima de 1400. Vamos selecionar aqui a estrutura, estilo. Aqui no tipo de fundo, eu vou copiar a mesma cor que eu coloquei nessa estrutura aqui, no amarelo. Vou vir aqui, inclusive, vou copiar. Volta aqui para a estrutura, seleciona a cor, colar. Beleza? Agora vou duplicar esse widget aqui e vou arrastar lá para baixo. Vou vir aqui em avançado. A única configuração que eu vou deixar aqui é essa configuração da margem na esquerda. O resto tudo eu vou tirar. Beleza. Agora, vou vir aqui em conteúdo, notícias, e vou colar esse texto aqui. Vou vir aqui em estilo, tipografia. E na decoração, eu vou selecionar aqui esse sublinhado. Vou clicar aqui fora e clicar em atualizar. Vamos ver como que está ficando. Nosso site está ganhando forma. Está ficando bem bonito aqui. Mas eu acho que precisa de um pouco de imagens. Então o que eu vou fazer? Então vou criar uma seção aqui, sem divisórias. E aqui na estrutura dessa seção, em estilo, tipo de fundo, eu vou colocar uma imagem. Vou enviar um arquivo aqui. Vou inserir essa imagem. Tamanho aqui eu já vou deixar preenchimento completo. Vou voltar aqui para widgets. E aqui no widget de espaçamento, vou arrastar ele aqui dentro. E vou aumentar aqui nosso espaçamento. Deixar aqui 270, acho que vai ficar bom. Clicar aqui em atualizar. Vamos ver. Massa. Já ficou bem maneiro aqui. Eu poderia adicionar as imagens individualmente, o processo seria o mesmo. A única diferença é que eu teria que fazer uma seção com 3 divisórias aqui, né?
com 4 colunas. Mas beleza, vamos voltar. E agora aqui embaixo é onde entraria os posts de blog. Só que por enquanto a gente vai pular essa parte, porque para fazer isso daqui a gente vai precisar do Elementor Pro instalado. Então eu vou terminar o layout dessa página e na aula 2 a gente vai prosseguir com a instalação do Elementor Pro e a implementação das ferramentas dele aqui nesse site. Vamos continuar aqui fazendo então o nosso layout. Então eu só vou criar uma estrutura aqui, bem simples, só para a gente adicionar aqui um cabeçalho. E aqui eu vou deixar escrito notícias. Vou colocar aqui H1. Vou vir aqui em estilo, na cor do texto, cor preta. Tipografia, colocar a fonte correta. Aqui em peso eu vou deixar 700. Tamanho da fonte aqui 45. Na altura da linha aqui eu vou deixar 1.7. Na verdade eu vou deixar 2 aqui, que eu acho que vai ficar bom. E por enquanto é isso, vou clicar em atualizar. No caso aqui no meio viriam as seções com as notícias, mas a gente vai pular essa parte por enquanto. Vou adicionar uma nova seção, sem divisórias, 1400. Vamos arrastar aqui o nosso divisor, criar outra seção com 2 divisórias. Eu vou duplicar essa seção aqui que tem um divisor, mas presta atenção que eu vou duplicar a seção inteira para arrastá-la aqui para baixo. Se eu duplicasse só o divisor, eu ia precisar de uma seção para poder jogar ela dentro. Beleza? Vou selecionar essa seção aqui do meio, que a gente acabou de criar. Esqueci de colocar os 1400 aqui. Vou vir aqui em Widgets, vou arrastar o widget de texto aqui. Aqui eu vou escrever V mais notícias. Beleza. Deixa eu configurar agora esse widget aqui. Aqui em cor do texto, vou deixar preto. Tipografia Assistant. Peso 600. Tamanho 22 aqui. Acho que assim fica legal. Vamos duplicar isso aqui, arrasta para cá. A única coisa que a gente vai fazer é aqui em estilo, colocar ele para a direita. Isso aqui vão ser alguns botões. Vou mudar aqui também o conteúdo dele. Escrever voltar para o topo. Beleza, vamos clicar em atualizar. Vamos dar a conferida. Massa. Vamos voltar aqui. E agora a gente vai começar a finalização aqui da nossa primeira página, que é a criação do nosso rodapé. Então vamos criar aqui uma seção sem divisórias. Configurar aqui para 1400. Vamos vir nos widgets e arrastar um widget de imagem aqui para dentro dessa seção. Escolher a nossa imagem aqui. Vou colocar aqui antes do nosso rodapé a nossa imagem de parceiros. Então aqui são os nossos parceiros. Vou adicionar aqui também um cabeçalho antes dessa imagem. Vou colocar aqui H5. Vamos centralizar. Estilo. Aqui no conteúdo eu vou colocar grupo, diretor. Vamos vir aqui em estilo. Cor do texto, vou colocar esse cinza aqui mais claro. Tipografia, vou deixar aqui em 18. Aqui em família da fonte, Assistant. E vamos aumentar aqui um pouco o peso dessa fonte para 600. Acho que 600 não fez diferença. Não, vamos deixar aqui no 600 mesmo, que acho que fica melhor. Beleza. Última coisa, aqui em tipografia, altura da linha, vou aumentar um pouco aqui o espaçamento para 2. Vou clicar aqui na imagem, aqui em tamanho da imagem, vamos colocar tela cheia, clicar aqui em atualizar. Massa. Tá ficando bem bonito. Essa imagem aqui ela vai ser um link também para ir para a nossa página parcerias. E dentro dessa página vai ter várias logos. Beleza. Vamos voltar aqui. Continuar aqui com a criação do nosso rodapé. Então vamos criar aqui uma nova seção com 3 colunas. Largura aqui de 1400. Vou diminuir esse tamanho aqui e vou diminuir esse tamanho aqui. Mas agora eu vou aqui em cima no nosso cabeçalho, aqui no nosso menu, né? Vou copiar
esse widget, vou voltar aqui, e na penúltima aqui, vou colar as nossas mídias sociais. Perfeito. Agora eu vou vir aqui nos widgets e vou arrastar um widget de texto aqui dentro. Vou copiar esse texto aqui, vou vir aqui em estilo, cor do texto, eu vou deixar esse cinza mais escuro agora. Eu vou alinhar o texto para a direita e aqui em tipografia, fazer aquela configuração básica, tamanho aqui 16. Aqui na altura da linha eu vou deixar 5.5. Vou duplicar isso aqui e vou arrastar para cá. E aqui eu vou colocar os créditos. Então esse layout aqui ele foi feito pelo Bruno, nosso cliente. Vou colocar aqui os créditos dele e colocar aqui também os nossos créditos. Vou vir aqui em estilo, e aí no caso eu vou alinhar aqui para a esquerda. Agora eu vou voltar aqui, onde tem essa cor amarela, e vou copiar esse hexadecimal aqui. Seleciona, copia, vamos voltar aqui, selecionar a estrutura, estilo, tipo de fundo, cor, e vamos colar aqui. Repetir para todas as colunas aqui. Estilo, tipo de fundo, cor, colar. Estilo, tipo de fundo, cor, colar. Clicar aqui em atualizar. E massa, tá ficando bem maneiro aqui. A gente pode sim fazer alguns ajustes, mas eu vou fazer a última parte aqui do nosso rodapé, que são as empresas de apoio. Então tem algumas logos adicionais que a gente precisa adicionar aqui embaixo, que são as empresas de apoio. O que eu vou fazer? Volta para cá. Vamos duplicar essa seção aqui. Arrasta ela aqui para baixo. Aqui onde está escrito grupo diretor, eu vou escrever apoio apenas. E vou colocar 2 pontos aqui. E essa imagem aqui eu vou substituir por outra, que já estava previamente preparada no Photoshop pelo designer. Vou clicar aqui em inserir mídia. Agora eu vou clicar aqui em atualizar. E a gente pode clicar aqui, ó, em ver alterações e ver como que o nosso site está ficando. Então esse daqui é o site que a gente está fazendo. Por enquanto ele está assim. Está faltando os links, está faltando criar as páginas. Precisa das notícias aqui, a parte de blog. Mas ele está completinho. Eu acho que para um primeiro contato esse daqui é o suficiente. Eu vou preparar a aula 2. Vou deixar um link aqui embaixo. Caso você tenha interesse em ser notificado quando eu liberar essa aula 2, que vai ser quando a gente vai fazer aqui a parte das notícias, que são posts dinâmicos. E também vou terminar de criar todas essas páginas aqui. Com todas as ferramentas que você aprendeu nessa primeira aula, você vai conseguir fazer essa página que eu te ensinei. E se você quiser assistir a segunda parte e aprender a fazer o site completo, clica no link aqui embaixo que eu vou estar disponibilizando uma segunda aula para você. Então é isso daí, se inscreve no canal, qualquer dúvida, tem um link aqui embaixo para você tirar as dúvidas, ou você pode deixar nos comentários aqui também. Deixa um like aqui no vídeo porque deu bastante trabalho fazer esse vídeo e eu te vejo na segunda aula.